Boa noite, irmãos, graça e paz. Nessa noite eu trago uma pequena conversa a respeito de um tema que tem me incomodado, tem me inquietado há muitos anos, e que eu já venho há um bom tempo falando sobre ele, a respeito de corrupção. Esse tema me incomoda muito porque há um tempo atrás, alguns anos atrás, ainda no governo do Fernando Henrique Cardoso, um analista financeiro, a convite dele veio ao Brasil, e os irmãos ouviram falar dele na imprensa, e ele fez um diagnóstico da nossa economia, e além de fazer um diagnóstico da nossa economia, ele foi considerado pelos críticos como um infeliz por ter feito a seguinte observação ou crítica a respeito do povo brasileiro. Eu gostaria de ressaltar que não é a respeito dos políticos brasileiros. Ele fez essa observação a respeito do povo brasileiro. E ele disse o seguinte: o povo brasileiro é corrupto. Normalmente eu e você temos o costume de dizer que os políticos é que são corruptos. E nos colocamos à parte, de lado, quando na realidade a situação é bem diferente. O povo brasileiro é corrupto. E nós temos visto isso em várias manchetes de jornais, nós temos visto isso no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, nós temos visto isso aonde quer que nós estejamos. Nós podemos observar que há uma corrupção inerente na cultura do povo brasileiro. E é por isso que esse tema tem me incomodado tanto. Ele está aí como subtema: engano e auto-engano. Esse tema apresentado, ele é bastante relevante. E por ser relevante, ele merece a nossa atenção. Porque esse tema se propõe a estudar a corrupção que é produzida dentro do nosso coração através do engano e do auto-engano. O ponto de partida é a corrupção do nosso coração. Mas até que ponto nós somos enganados e auto-nos enganamos por conta disso? Então a interpretação, muitas vezes equivocada de algum fato, nos produz um engano. E a manutenção dessa interpretação equivocada nos faz cair em auto-engano. E muitas vezes nós levamos o auto-engano para o resto da nossa vida. Cometemos coisas que nem sabemos que estamos cometendo, porque ao nosso crivo, à nossa análise, aquilo está certo. Então, nesta noite, eu trago aí algumas figuras, como a de Isaac e a de Elias. Evidentemente que a proposta desse estudo, dessa conversa, é muito extensa, porque são dois servos de Deus, muito festejados na palavra, muitas pregações já foram feitas com base nesses dois homens de Deus que aparecem no Antigo Testamento, mas a minha proposta é sinteticamente conversar hoje a respeito de Isaac, e depois, então, num próximo encontro, numa próxima oportunidade, nós falaremos sobre Elias. Mas desses dois homens de Deus, eu trago, então, uma proposta para discutir o seguinte. Primeiro, o auto-engano provocado por minhas... O auto-engano provocado por minhas próprias percepções, mas com influência de terceiros. Essa proposta é a seguinte: quando eu caio em engano e mantenho esse engano devido às minhas percepções baseadas na sua atitude. Quando você age e eu me engano. A segunda proposta também beira nesse sentido, mas é quando você age, mas não me influencia e mesmo assim eu me engano. Interessante. É meio confuso, mas é simples. É simples de entender. Primeiro, até que ponto as suas atitudes me enganam? E até que ponto as tuas atitudes não me influenciam no engano que eu participo de mim mesmo?
Na primeira proposta você me engana, na segunda eu me engano por mim mesmo. Essa é a proposta do estudo desta noite. Justificado o tema e subtema, eu convido você então a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 27 e nós vamos ler do versículo 21 ao 27. Eu tomei o cuidado de trazer aí já escrito e nós podemos ler juntos. Diz assim: E disse Isaque a Jacó: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos. Suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou, e disse: És tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Então disse: Faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu. Trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque seu pai: Ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou-o. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou-o e disse: Eis aqui o cheiro do meu filho, é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Nessa primeira etapa, evidentemente, nós temos aí um texto bíblico muito conhecido. E a proposta desse texto é apresentar o seguinte: Isaque tinha 2 filhos, Jacó e Esaú. Esaú era o primogênito, Jacó não. Pela lei e pelo costume dos hebreus, o primogênito recebia uma bênção chamada bênção da primogenitura. Essa bênção era muito cobiçada. Por quê? Porque aquele que era detentor dessa bênção, além de ter essa bênção do pai com a imposição das suas mãos, também recebia tudo em dobro. Toda a herança era em dobro para o primogênito, porque ele tinha uma responsabilidade muito grande em suas mãos de dar sequência na liderança, no nome, na tradição e na descendência do seu pai. Por isso, essa primogenitura era um direito tão cobiçado e tão importante e tão querido por tantas pessoas. E nós vemos aí que Jacó tenta, de uma forma dramática, teatral, obter essa bênção. Evidentemente que ele está de acordo com a sua mãe. Então, a sua mãe e Jacó traçam um plano para enganar Isaque. Percebe aí o engano provocado por uma ação de terceiros? São terceiros que provocaram um engano em Isaque. E Isaque estava desconfiado. Essa é a verdade. Porque ele dá sinais de desconfiança. Ele fala assim: interessante, a voz é de Jacó, não é a voz de Esaú. Eu estou cego, mas os meus ouvidos ainda estão bons. Essa voz aí é a voz de Jacó, não é a voz de Esaú, não. E então ele procura, de alguma forma, se convencer de que aquela pessoa que estava ali em sua frente era o seu filho Esaú e não Jacó. Quais são, então, os métodos que ele utiliza-se para ter certeza de que aquela pessoa era realmente quem estava dizendo que era? Primeira coisa, ele apalpa. Ele põe as suas mãos nos braços de Jacó e ele vê pelos. Evidentemente que ele vê pelas mãos, né? Porque os seus olhos já não tinham o discernimento que tinha na sua juventude. Então ele não consegue enxergar. E ele põe as mãos. Apalpa, é cabeludo. Põe a mão no pescoço, é cabeludo.
mas a voz ainda está me enganando. Falou, tem uma segunda coisa que eu preciso. Eu preciso ter certeza. Traz aqui o guisado. E eu fico imaginando a situação. Até, pensa bem num homem vestido com pele de ovelhas, no pescoço, no corpo, na frente de um ancião cego. Não deveria ser uma das cenas mais engraçadas que você pode ver na sua vida. É cômico, é realmente cômico de pensar num homem tentando enganar outro vestido de peles de ovelha. E ali ele comendo aquele guisado e aquele homem ali, esperando o seu pai dar o veredito final. Por fim, o pai, ainda desconfiado, falou, chega aqui, meu filho, deixa eu te beijar. Na realidade, Isaac não queria beijá-lo, mas queria ter a última prova de que aquele homem que estava ali era seu filho Esaú. Quando ele chega perto, o seu pai segura ele e cheira. Quando ele cheira as vestes de Esaú e sente pelo cheiro que aquele é o seu filho Esaú. E então ele glorifica a Deus e diz, as vestes do meu filho é como o campo, o cheiro do campo que meu Deus fez. Então ele se convenceu e fica alegre e feliz. E então ele ergue a sua mão e dá a bênção. Interessante isso. Às vezes, a gente procura se convencer de que algo está certo e, como que tateando no escuro, buscamos argumentos, os mais variados possíveis, talvez os não melhores, talvez os argumentos não corretos, mas que sejam suficientes para que eu me convença de que aquilo que eu estou fazendo está certo. Às vezes, as pessoas buscam em argumentos convencer-se do que o certo, que o errado está certo e que o certo está errado. É muito interessante isso. Eu tenho visto, meus amados, e tenho pesquisado também alguns temas. E quando eu vou pesquisando despreocupadamente. Eu não tenho compromisso de eu quero fazer disso daqui uma coisa maravilhosa. Não, eu vou descompromissado. Eu vou pela curiosidade. E uma coisa vai puxando a outra. E eu tenho visto alguns depoimentos, algumas entrevistas, alguns artigos e alguns livros dizendo que há uma conspiração contra a família. E é interessante que não é em autores evangélicos. Eu tenho encontrado isso em autores seculares, homens importantes da política, homens que escrevem para jornais, homens que publicam livros internacionais. Eles têm dito que há uma conspiração contra a família, principalmente contra a cultura ocidental. É por isso que a cultura ocidental tem sido tão dilapidada e flagelada. Enquanto a cultura oriental, você percebe que não se mexe, ninguém toca. Eu vou dar um exemplo. Eu atendi um comerciante, e esse comerciante era de uma religião oriental. E eu olhei para ele e falei, o senhor é dessa religião oriental? Ele falou, sim, senhor. E aonde o senhor congrega? Eu congrego aqui, em São Miguel. Eu falei, existe um templo aqui, dessa religião, aqui em São Miguel? Ele falou, tem sim, inclusive eu fui convidado para ser presidente, só não sou presidente porque eu tenho muita coisa para fazer e não dá, mas eu frequento sempre, eu sou ali. Sério? É. Aí eu fiquei com a vontade de fazer uma pergunta, né? E eu não podia perder o cliente, né? Então eu deixei passar porque não era uma pergunta que ia trazer edificação. Então eu deixei para lá. Mas eu vou confessar aqui para os meus irmãos a pergunta, né? Que todo mundo gosta de fazer quando encontra essas pessoas. E a pergunta era a seguinte: eu, brasileiro, poderia frequentar a minha religião
no teu país constantemente, qual seria a resposta dele, né? Bom, agora que eu já fiz o negócio com ele, já está tudo certo, eu tenho o telefone e dentro de um mês a gente tem a resposta, tá bom? Espere. Mas o que é interessante é que a cultura ocidental permite tudo. Nós permitimos tudo. A cultura oriental permite quase nada. Quase nada. Quando permitiu uma coisinha, governos se deterioraram, como o Egito, como no Irã, no Iraque, como os descendentes árabes. Os governos ditadores estão se desfacelando simplesmente por causa de uma internet. Olha que coisa. Seu filhinho pega um aparelhinho desse aqui, né? Põe os dedinhos dele lá e acessa a internet aqui. É uma coisa tão simples, qualquer um acessa, né? Se você tiver aí um aparelho de internet, você pega a internet aqui da igreja e pode navegar na internet se a pregação estiver chata. Então você me dá um off, né? Você me põe em stand-by e vai navegar na internet. Mas eu suplico a você, não faça isso, preste atenção. Então esse mecanismo tem destruído governos autoritários, tem destruído governos ditatoriais, uma simples internet. Mas o ocidental, ele não tem estrutura para aguentar um radicalismo como é o oriental. Por isso ele se desfacela. É por isso que os nossos jovens, é por isso que os nossos adolescentes, nossas crianças têm sofrido tanto nas escolas. É por isso que às vezes os nossos filhos chegam da escola chorando, chegam tristes. É por isso que às vezes o seu irmão, o seu primo, chega da faculdade com a cabeça esquentada. Porque coisas aconteceram lá que não lhe deram estrutura de superar essas coisas, agarrando-se na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que nos dá inspiração e estabilidade para suportar todas essas mazelas do mundo. É na palavra de Deus que eu encontro forças para resistir a essa cultura ocidental que está se desfacelando, acabando com as famílias, deteriorando a nossa cultura de respeito aos pais, de respeito às autoridades, de respeito ao amigo que está do lado. Nós não temos mais o respeito de selecionar palavras para dizer algo a uns aos outros, porque eu posso tudo e eu não devo nada, eu não tenho deveres, eu só tenho direitos. É uma cultura que está se deteriorando. Mas eu quero dizer a você, crente, não fique preocupado, nervoso, triste, angustiado, desesperançoso com essas coisas, porque é a profecia de Deus que está acontecendo. É a palavra de Deus que está se cumprindo hoje. A palavra de Deus está se cumprindo, há de se cumprir em todos os seus tios, pontos, vírgulas e etc. Porque Deus assim falou, Deus assim cumprirá. Há que esse mundo se deteriorar ainda mais, até que Cristo venha para nos buscar. Aleluia! Há de se deteriorar ainda mais. Mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Como águias voarão, correrão sem se cansar. Essa é a promessa que nós temos que segurar. Pode acabar com a cultura ocidental, mas os que confiam no Senhor não se abalam, mas permanecem para sempre. Não podemos cometer um engano. Não podemos ser enganados pelas circunstâncias. As circunstâncias podem dizer que talvez seja verdade, mas a palavra de Deus vai descortinar e tirar essa névoa, porque tudo que passa pelo crivo da palavra de Deus, se não for do Senhor, cairá por terra. Por isso, eu gostaria de dizer o seguinte: o engano está ligado à manipulação que outros nos demonstram da realidade. O engano,
ele está intimamente ligado com aquilo que as pessoas manipulam para te dizer que é verdade, que é realidade, quando na realidade não é. O engano é esse artifício, é o ardil. É aquela palavra que parece verdade, mas não é. Que quando você ouve, bate no seu coração e você pensa, é isso. O engano, ele vem com a manipulação de fatos para lhe induzir ao erro. Então você e eu temos uma realidade deturpada e acabamos por crer nessa realidade que não é realidade, mas é uma grande mentira e mentira do diabo. O auto-engano, ele está intimamente ligado com a minha falsa percepção da realidade. Por isso os dois estão juntos. Quem engana traz a mentira como se fosse verdade. Quem se auto-engana crê nessa mentira como se fosse verdade. Consegue entender a diferença? Quem engana mente para você acreditar que é verdade. Quem se auto-engana crê na mentira como se fosse verdade. Por isso, eu trago nesta noite, para simbolizar isso, esse ser, o camaleão. É interessante a anatomia desse ser. Vocês já viram um ser desse na natureza? Já viram? É interessante esse ser que Deus criou. É um bicho muito bonito. É ou não é? O rostinho dele é lindo, não é? O que eu mais gosto nesse bicho é que ele fica de olho no gato e no peixe. A articulação do olho dele, ele permite isso. Se você pegar um filminho sobre esse bichinho, você vai ver. Agora mesmo ele está olhando para você, não é? Mas do outro lado ele está olhando para a mosca. O olho dele articula. Ele vê coisas e consegue discernir a imagem. Nós não, né? Nós temos que focar em algo para enxergar. Se eu olhar aqui para frente, eu não enxergo o fundo. Se eu olhar para o fundo, eu não enxergo direito a frente. Mas ele não. Ele é o mestre do disfarce. Ele chega numa folha queimada e a cor da pele dele muda. Ele chega na terra, ele olha para a terra e imediatamente a sua pele começa a mudar para ele se camuflar. É difícil enxergar esse bicho na natureza. Por isso eu trago ele como símbolo do engano e do auto-engano. Por que do engano? Porque ele conta uma mentira para nós. Ele fala que é mais um galho de árvore. E eu olho e penso que é, e creio que é. Então, ele é o objeto do meu engano, mas eu sou o objeto do meu auto-engano, que penso que ele é. Ele acha que é, mas não é. E eu penso que ele é. Percebe? É confuso mesmo, porque o engano é assim. Deixa eu trazer então a definição para todo mundo ficar tirar essa névoa da cabeça, né? A definição do auto-engano é o seguinte. O auto-engano, ele é... só um minutinho. O auto-engano, ele é o resultado de um processo mental, portanto, não é aí fora, é aonde? Aqui dentro. É aqui dentro, não é aí fora. Aí fora é o engano. Aqui dentro, o auto-engano. É aqui, na mente, que faz com que o indivíduo, em um momento, aceite como verdadeiro uma informação tida como falsa, por ele mesmo, no outro momento. Melhorou alguma coisa? No momento, ele aceita como verdade aquilo, quando na realidade, em outro momento, ele diria que era falso. Posso dar um exemplo para você, então, para ficar claro? Vamos lá? Quem nunca atrasou o relógio para poder dormir mais 10 minutos? O seu horário de acordar é 5 horas, vamos supor. 5 horas. Você coloca o relógio para despertar 4h30.
Quando o relógio desperta 4h30, você acorda e lembra, é 4h30, eu posso dormir mais meia hora. Essa coisa é tão importante, essa coisa é tão real, que eu tenho um aparelho aqui, esse aparelho que está aqui, ele tem um dispositivo chamado soneca. Talvez o seu celular tenha. Um celular que eu tinha antes de eu perdê-lo, de me subtraí-lo, de pegá-lo emprestado, ele tinha isso, chamava soneca. E esse aqui também. O que o soneca faz? Você coloca o horário para despertar e ele fica, então, depois daquele horário, despertando de 1 em 1 minuto. Chama soneca. Isso é um tremendo auto-engano. Quem nunca fez isso, não é verdade? Por isso, a verdade, meus amados irmãos... Ops, tem alguma coisa aqui. A verdade é que o engano está ligado... Melhor dizendo, a verdade é que nos identificamos com a proposta do camaleão. Qual é a proposta do camaleão? Engano e auto-engano. Então, para discutir esse assunto, eu trouxe aqui um desenho. Esse desenho, acho que vocês devem ter assistido já. Inclusive, eu conversei sobre esse desenho com os adolescentes. Esse desenho chama-se Enrolados. Enrolados. E essa mocinha que está aí embaixo, ela é uma Cinderela, uma Rapunzel, melhor dizendo, moderna. Ok? E quem é aquele lá que está com aquela cara toda assim, eu sou o cara? É o príncipe. Né? Mas tem um bichinho ali no meio. Que bicho é aquele, hein? É ele, o camaleão. O camaleão está aí, junto com a Rapunzel. E é interessante que o mascote, esse mascote da Rapunzel, ele tem uma função muito importante nesse desenho. A Rapunzel, ela é perseguida pela sua madrasta má, que tem interesse no seu cabelo, porque o seu cabelo é fonte da juventude. Então, a madrasta má não quer que ela corte o cabelo, porque se cortar o cabelo, a madrasta má perde a fonte da juventude. E numa das lutas, no final, já vou para o final do desenho, vou contar para você, ela está, evidentemente que a Rapunzel ela é presa numa floresta dentro de uma torre, né? E na torre que ela está lá, essa madrasta sobe, e sobe dizendo aquela frase, né? Rapunzel, joga-me tuas tranças. E ela joga as tranças e sobe. Quando aquela madrasta sobe, ela sente a presença de um homem. Ela diz, tem um homem aqui. Tem um homem aqui. Rapunzel, tem um homem aqui, Rapunzel. Ela acha esse homem, eles brigam, entram numa luta. E esse príncipe defende com unhas e dentes, mas a madrasta ela é uma bruxa e joga uns encantamentos, etc. No final, essa bruxa está pendurada com as mãozinhas assim, segurando ela para cair da torre. A torre é alta. Bom... Quando eu assisti, eu fiquei com vontade de puxar os dedinhos daquela bruxa para ela cair, porque ela era muito má. E os personagens também queriam puxar o dedinho, mas ninguém faria isso porque é um ser humano, não é? Quem foi que fez e puxou o dedinho para ela cair? O camaleão. O camaleão. O camaleão é o símbolo daquilo, ele representa aquilo que eu quero fazer, mas não tenho coragem de fazer. O camaleão fez o que eu não tive coragem e jamais terei coragem de fazer. Ele foi lá e puxou o dedinho e a bruxa morreu. Às vezes, no nosso coração, existem desejos, existem coisas que estão ali, que nos afastam de Deus, mas que nós consideramos essas coisas como coisas que não são importantes para serem tratadas e mantemos isso em segredo como se Deus não estivesse vendo, nos enganando-nos a nós mesmos. No nosso coração, muitas vezes, existem coisas que nós escondemos achando que Deus não vê.
mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Mas o auto-engano e o engano são duas coisas que andam dentro do nosso coração e que nos conduz a cometermos atos que para Deus são repugnantes, mas para nós não entendemos que seja assim. Quando eu olho a figura de Isaque e Jacó, eu vejo que o que Jacó fez é repugnante. É repugnante. Ele enganou seu pai. E acho aquilo repugnante porque eu olho para mim e vejo que eu não teria capacidade de fazer aquilo. Talvez aquilo eu não teria. Mas outras coisas que também são repugnantes diante dos olhos de Deus, talvez eu tivesse coragem de fazer. E se eu estiver auto-enganado, talvez eu as faça e não saiba que estou fazendo, e Deus não se agrada e eu nem sei disso. Isso é que é pior. Por isso, o auto-engano é uma coisa que nos afasta do Senhor. E nós temos que, em nome do Senhor Jesus Cristo, tirar de nossas vidas. Existe, evidentemente, uma conspiração aí fora para destruir a sua família, para destruir a sua vida. Não se engane, o diabo está aí fora, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Não se engane, ele está aí, ele não está dormindo. O alvo dele não é o perdido. O alvo dele é aquele que professa o nome de Jesus. Tende-vos cautela, irmãos em Cristo. Olhe para o Senhor. Siga a luz e não se engane com esse mundo e não se auto-engane pensando que o mundo é bom, porque o mundo está morto no maligno. Quando eu olho para essa figura de Isaque e de Jacó, eu consigo olhar para esse mundo e a cada dia mais perceber que a palavra de Deus está se cumprindo nesta terra. Por isso, me inspira, não me deixa triste. As coisas que acontecem nesse mundo não me deixam triste, me alegram, porque eu sei que elas estão profetizadas há muitos anos para acontecer, na profecia da palavra de Deus. E a cada dia que eu vejo essas coisas acontecerem, meu coração se alegra, porque Jesus está próximo para voltar. Jesus está voltando. Por isso eu convido você agora a fazer uma conclusão comigo. Mateus 28, verso 11 a 15. Mateus 28, verso 11 a 15. Vamos ler juntos então? E quando iam, eles alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido, e congregaram deles convosamente, e tomando conselho, deram muito dinheiro, dizendo: dizei, e dormindo nós, o furtaram. E se isto chegar, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, e foi divulgado. A história aqui, o contexto histórico desse texto, ele se dá na ressurreição de Jesus Cristo. Jesus já havia padecido na cruz, já havia entregue a sua vida por nós, e agora, depois de sepultado, passados os 3 dias, como estava no livro dos profetas, Jesus ressuscitou. E Jesus ressuscitou de uma maneira extraordinária.
A palavra de Deus diz que um anjo rolou a pedra, assentou-se sobre ela e ali aguardava. E quando as mulheres chegavam, esse anjo já estava na frente dessas mulheres e disse: a quem vocês procuram? O que era morto, vivo está. E elas tremeram. E começaram a glorificar Deus, ficaram desesperadas. Mas uma curiosa foi lá e olhou e viu que só estavam os lençóis lá. Foram para a casa de Pedro lá. Começaram a anunciar o que estava acontecendo. E lá anunciando, todos regozijaram e glorificaram o nome do Senhor, porque Jesus havia ressuscitado. Ficaram maravilhados. E Jesus apareceu várias vezes para provar. E várias pessoas, mais de 400 testemunhos, ele apareceu a mais de 400 discípulos, além de todos os apóstolos. Há muitas evidências da ressurreição de Cristo. Mas aqui, os homens, através de dinheiro, manipularam os fatos para que não se acreditasse que Cristo havia ressurgido. Parece que o engano é algo que acompanha a história das civilizações. Aonde a gente estuda a história das civilizações, ela está envolto a um pequeno receptáculo chamado engano. O engano faz parte da nossa cultura. E o engano traz corrupção e nos afasta de Deus. Essa corrupção desses homens que receberam dinheiro para proferir mentira, porque eles bem que viram esses soldados, eles bem que viram o anjo, eles bem que viram o sepulcro vazio, mas ainda assim manipularam a verdade para produzir engano. E as pessoas, através desse engano, até hoje, diz a palavra de Deus, que os judeus se auto-enganam com essas coisas. Eles acreditam que Jesus não ressuscitou, mas foram os discípulos que levaram o seu corpo. Até hoje, isso é proferido no meio dos judeus. E quantas pessoas têm se perdido, quantas pessoas têm ido pelos seus caminhos, acreditando que Deus não existe, que Jesus não ressuscitou e que Deus não está presente, que Jesus não é capaz de mudar. Quantas vidas não estão sendo lançadas no abismo por causa dessa mentira que produzida pelo engano, fazem as pessoas se auto-enganarem, pensando que Deus não existe e agindo conforme as suas próprias vontades. Hoje, as pessoas agem como se Deus não existisse. E querem viver as suas vidas felizes, como se Ele realmente não existisse. Como se Ele não estivesse gerenciando, comandando e gerindo todas as coisas neste mundo. Eu estava vendo um pequeno pedaço mesmo, um pequeno trecho, não li todo, do discurso de renúncia do Papa. E um pequeno trecho me chamou a atenção, porque ele desabafou, ele falou que a igreja está corrupta, a igreja está isso, a igreja está aquilo. E aí ele solta uma frase. Ele diz assim: parece que Deus está dormindo. A palavra do Senhor diz que o guarda de Sião não dorme. Jesus Cristo disse que o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho com Ele. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Deus trabalha, Deus não descansa. O que está acontecendo é porque Deus permite, é trabalho do Senhor. Deus está no controle. Se você que nos visita esta noite não entende isso, eu quero dizer uma coisa para você. Deus está no controle da sua vida e te trouxe aqui esta noite para você ouvir essa palavra. Deus está no controle. Até o desejo de você estar aqui esta noite foi Deus que pôs no seu coração.
Deus está no controle. Deus não está dormindo. Deus está com os olhos bem fitos no que acontece nessa terra e principalmente no seu e no meu coração. Para você que é crente, eu quero dizer uma coisa. Não deixe o mundo te enganar, porque Deus há de julgá-lo. E Deus há de vir te buscar para morar fora deste mundo. Porque a tua casa não é aqui, não. A tua casa não é aqui. A tua casa é no céu, junto com Cristo, o nosso mestre, o cabeça da igreja. Amém? Amém. Não se preocupe com o que está acontecendo no mundo. Não fica perplexo com o valor do tomate, não. Eu vou fazer uma pequena hortinha na minha casa. Aquelas coisinhas que põe na janela, eu já combinei com a minha esposa. Nós vamos colocar lá coentro, cominha, um tomate, um pé de tomate. Sabe aquele tomatinho assim? Para a gente catar assim e falar, ô Senhor, olha que tomatão. E comer o tomate. Não se preocupe com o preço do tomate. A gente vai no supermercado, o preço do café, o café em caixinha está R$ 8,45, R$ 8,47. O café no saquinho de 500 gramas, R$ 5,48, R$ 6. Né? Se você for estocar, você vai ser obrigado a comprar aquele de caixinha. Então você vai pagar em torno... Hoje, se você for no supermercado, ele deve estar uns R$ 8. Mas o governo está dizendo que não tem inflação. Isso é um engano. Não acredite nisso. Eu quero dizer para você algumas coisas aqui muito interessantes. E eu vou começar com uma pergunta. Será que o Brasil é o país do auto-engano? Será que aquele homem que veio aqui a convite de Fernando Henrique Cardoso, ele estava correto? Nós somos corruptos e nos auto-enganamos? Será? Será que a gasolina que eu compro é uma gasolina extremamente pura? Uma vez eu estava conversando com um mecânico e eu falei, escuta, eu não consigo entender esse carro. Uma hora ele faz X por litros e eu fico sorrindo. Outra hora ele faz Y por litro e eu fico chorando. Por quê? Não, está tudo em ordem seu carro. Aonde você abastece? Me perguntou ele. No posto fulano de tal. Ah, é? De que dia da semana você abastece? Ah, normalmente eu prefiro a terça ou a quinta, né? Mas eu te confesso que ultimamente eu tenho abastecido no sábado ou no domingo. Ele disse, nunca faça isso, rapazinho. Por quê, senhor? Porque na sexta-feira eles batizam a gasolina quando os fiscais não passam mais. Eu falei, tá bom, então, já que é assim... Eu não sei se é verdade, eu sei que eu parei de abastecer no final de semana e o consumo me deixa sorrindo e não mais chorando. Talvez ele esteja certo. Mas você sabe o que é interessante? Será que o Brasil é o país do auto-engano? Recentemente, vou trazer alguns dados aqui rapidinho para vocês, para a gente finalizar e concluir. Recentemente, todos vocês ouviram na imprensa que o Rio de Janeiro estava mais seguro. As OPPs subiram o morro, invadiram as favelas, mandaram embora os traficantes. Nós vimos aquele homem que diz assim, corta para mim, corta para mim. Ele filmava. Corta para mim, que será que ninguém sabe trabalhar, que eu vou ter que ensinar. E ele filmava o helicóptero e você via aqueles homens saindo. Corta para mim. Corta para mim aqui. Rio de Janeiro está seguro. É verdade.
Interessante, uma manicure asfixiou um menino de 6 anos de idade. Onde? No Rio de Janeiro. Existia uma van assassina que levava turista que eram estuprada. Uma van que estuprou vários turistas femininas pelo Rio de Janeiro. Foi pega recentemente. Olha que absurdo. A pessoa vai pegar o transporte público, é vítima de estupro. E um estrangeiro ainda, olha a repercussão que isso não dá no exterior. Recentemente teve a queda de um ônibus por um viaduto. Sabe por quê? Porque o motorista estava discutindo com o passageiro. Oh, a tarifa está alta. Não, e o ônibus caiu, matou um monte de gente. Olha que absurdo. O futebol brasileiro, melhor dizendo, não é mais o melhor do mundo. O Brasil não é mais o país do futebol. Desculpa falar isso para você. Não fica triste, não. Mas aqui não é mais o país do futebol e nosso futebol não é mais o melhor do mundo. Quem assiste à Copa da Europa sabe disso. O Brasil não está mais na moda. Sabe aquelas coisas de que a Havaianas estava custando R$100, R$150 no Havaianas? Acabou. O Brasil não está mais na moda. A inflação está galopante. O nosso salário não está comprando mais o que comprava há 5, 6 anos atrás, talvez 1 ano atrás. Sabe a coisa que mais me deixou espantado? Eu fui fazer uma reunião do Cutins e fui com o dinheiro no bolso que eu costumava gastar em novembro. Eu encerrei as atividades do Cutins do ano passado em novembro, final de novembro. Aí eles me pediram, tal, nós fizemos alguma coisinha nas 2 primeiras de dezembro, assistimos um filminho e tal. Mas eu estou tomando base em novembro. Eu saí com dinheiro no bolso, o mesmo dinheiro para comprar as mesmas coisinhas para nós lancharmos que eu saí em novembro. Quando eu fui ver o preço do pão fatiado, irmãos, pensa num homem que ficou branco. Eu comprava o pão fatiado a R$ 1,99. O pão fatiado estava a R$ 1,99. Eu fui semana passada. Não, desculpa, semana passada. Sexta-feira, teve Cutins na minha casa. Eu fui ver o preço do pão fatiado, sabe quanto? Chuta, R$ 5,47. Tinha uns mais ousados lá, com grãos. 20 grãos, 30 grãos. Tinha mais grão do que pão. R$ 10, R$ 9. A realidade, meus irmãos, é que o mundo está sendo mundo. O mundo continua sendo mundo, porque o mundo jaz no maligno. Mas a pergunta é, o crente está sendo crente? A família cristã está sendo família cristã? O homem crente está sendo sacerdote do seu lar? Essa é a pergunta que você vai responder no seu coração, porque é muito íntima. Porque é a pergunta que eu tenho sempre me feito. Senhor, o mundo está no maligno, mas eu estou no Senhor. E eu quero viver no Senhor. Acerta a minha vida, Senhor. Não me deixe enganado nem auto-enganado, porque eu quero saber com clareza a Tua vontade para a minha vida. Muda, Senhor, a minha vida. O mundo pode dizer que está mudando, meus irmãos, mas isso é mentira. Tornando-se um lugar melhor para se viver. Os filósofos, os psicólogos, os sociólogos, os pedagogos, dentre outros, inclusive advogados, juristas,
médicos. Estão sempre falando em tornar o ambiente um ambiente melhor para se viver. Vamos acabar com o CO2. Vamos cuidar para que a camada de ozônio se feche. Vamos tornar esse ambiente mais agradável. Passe tempo com a sua família. Esse ambiente chamado mundo nunca vai estar melhor, porque está escrito na Bíblia que ele vai piorar e vai piorar muito. As estatísticas estão demonstrando que o mundo está melhorando, mas na realidade está piorando. Mas não se engane, o mundo continua sendo o mundo e o diabo continua sendo adversário e acusador. Essas coisas não mudam. O mundo é mundo e o diabo é diabo. Por isso eu gostaria de concluir nesta noite dizendo o seguinte para você que ainda não está em Cristo. Eu digo a você, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo... Jesus quer passar um prumo na sua vida, acertar, e daqui em diante viver com Cristo. As coisas velhas passaram, é para frente que a gente quer caminhar com Jesus Cristo. Pensa isso, você que quer viver com Jesus. Mas você que já vive em Jesus, eu quero dizer para você o seguinte, o diabo anda ao teu redor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Por isso, para finalizar, eu quero te pedir que abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, verso 11. Esse texto é muito interessante porque eu já falei sobre ele em 3 oportunidades. A última oportunidade foi ontem. E foi interessante que até o César me mandou um e-mail com esse texto. Eu fiquei espantado de ver como Deus faz as coisas, né? Eu falei sobre o texto em 3 oportunidades, recebo um e-mail e ontem foi a última oportunidade que eu falei sobre ele. Muito interessante. 3:11 diz assim, capítulo 3, verso 11, diz assim: aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e... Meus amados irmãos em Cristo, e você que ainda não tem Jesus no seu coração, aparte-se do mal, porque onde está o mal, não está o Senhor, porque Deus é bom. Faça o bem, porque quando nós fazemos o bem, nós estamos fazendo aquilo que vem de Deus, porque Deus é bom. E Ele faz as coisas bem feito e faz o bem para nós. Deus não faz o mal, embora Ele permita. E então, busque a paz e siga. Mas não é a paz que o mundo dá, é a paz que só Cristo pode nos dar. O mundo pode tentar nos enganar com a sua falsa esperança e a sua falsa paz. Mas nós estamos em Cristo e a verdadeira paz só Cristo pode nos dar. Ainda que os preços aumentem, ainda que o Brasil perca as posições que ele tem perdido, mas para nós, cristãos, servos do Senhor Jesus, nós temos uma esperança. Nossa casa não é no mundo, nossa casa é com o Senhor no céu. Que Deus, então, nos abençoe e nos dê a sua paz. Esse domingo é o domingo de missões. E eu gostaria de, então, ter uma oportunidade de pedir para a igreja orar. Eu não sei se há algum visitante aqui que nos visita esta noite sem Jesus. Nós fomos apresentados a 2 pessoas que nos visitam, mas são nossos irmãos em Cristo. Mas eu preciso fazer essa pergunta. O Senhor tem chamado os adoradores para o adorar nesse tempo tão difícil. E se essa palavra tocou o seu coração e você ainda não tem Jesus Cristo como seu Salvador, eu quero lhe fazer um convite.
que você me dê um sinal para que eu possa orar por você e diga, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Há alguém aqui esta noite que não tem Jesus, mas quer aceitá-lo como seu Senhor? Alguém me dê um sinal, eu quero orar por você. Há alguém? Não deixe para amanhã. Aceite Jesus hoje, porque Jesus tem a paz que vai te libertar de toda ansiedade, de toda aflição. Só Ele vai te dar essa segurança, o que o mundo não pode te dar. Há alguém aqui? Eu quero orar por você. Há alguém? Se não há, então, eu vou orar. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, pela Tua palavra, pela receptividade dela aos nossos corações, porque, Senhor, nós queremos te seguir e te servir e queremos estar sempre ao Teu lado. Por isso, uma coisa eu te peço nesta noite, Senhor, não nos deixe cair em engano. Livra-nos, Senhor, do caminho do engano, mas nos coloque cada dia no Teu caminho, porque o Teu caminho é verdade. Em Ti não há mentira, em Ti não há trevas nenhuma, não há insegurança, mas em Ti, Senhor, há a paz que nós tanto procuramos em momentos tão difíceis. Fica conosco, Senhor, durante essa semana. Por isso, Pai, diante da Tua presença e do Teu povo, eu ergo as minhas mãos e abençoo o Teu povo, para que o Teu povo tenha paz nesse mundo tão atribulado, que o Teu povo tenha discernimento nesse mundo que é tão enganoso, que o Teu povo, Senhor, siga a paz e faça o bem para a honra e glória do Teu nome, ó Senhor Jesus Cristo. Amém.